Um pouquinho da rotina de um piloto de translado. O Wagner é um cara que hoje ele atua somente nessa aviação, só nessa aviação de translado. Esse é o Wagner, que falei pra vocês no vídeo. Wagner, prazer ter te conhecido. Igualmente, cara. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tô falando um pouquinho baixinho porque não é nem 5 horas da manhã e hoje nós vamos ter uma missão um pouquinho diferente. Um pouquinho da rotina de um piloto de translado numa das últimas etapas de uma aeronave que nós estamos trazendo dos Estados Unidos. E hoje a gente vai ter a oportunidade de visitar essa colega Wagner. Pousou aqui próximo a Goiânia, que é no condomínio Liberty. Vamos acompanhar, levar ele até a aeronave, fazer uma inspeção final, né? E eu vou fazer umas perguntas para ele durante a viagem, durante a ida no carro. E vai ser bem interessante, se vocês quiserem acompanhar aí, vai ser bem legal, tá bom? E o Wagner é um cara que hoje ele atua somente nessa aviação, só nessa aviação de translado. Então eu sei que tem muita gente que tem muita curiosidade de saber como é que funciona. Eu vou fazer várias perguntas para ele aqui, coisas mais genéricas, né? E vamos tentar tirar alguma informação bacana dele para matar a curiosidade de vocês. E o Wagner ontem, ele fez quase 3.000 quilômetros, 3.000 quilômetros voando um Cirrus. Então você imagina aí quantas horas que ele teve a bordo da aeronave ontem. Eu agradecer, aí o Wagner vai ver depois esse vídeo. E também ao Pedro, que é o proprietário da empresa que faz o translado para nós, que é a Ferry for Less. E vou marcar eles aí no Instagram. Uma aeronave que foi praticamente um achado. Hoje em dia essa linha de Cirrus SR-22 aspirado é um dos mais difíceis de se encontrar no mercado, e nós conseguimos encontrar a aeronave exatamente como o cliente nos pediu, com todos os predicados aí que tornassem ela elegíveis para trazer para o Brasil, porque não é qualquer Cirrus, isso eu alerto a você que está interessado em trazer um Cirrus de importação, não é todo Cirrus que é ideal, vamos dizer assim, para você vender. O próximo comprador vai olhar, tem esse sistema, né, e ele acaba perdendo muito mercado, acaba perdendo muito valor. Então, se atente a esses detalhes aí, faça as perguntas certas na hora de você escolher a pessoa que vai fazer a importação para você. E é isso aí, galera. Eu acho que vamos aguardar a chegada aí do nosso amigo e vamos começar esse dia maravilhoso, que sempre quando a gente está envolvido com aviação, quem é apaixonado por aviação, eu sempre falo que além de ser piloto e além de fazer negócios na aviação, eu sou um entusiasta, eu amo aviação, paixão mesmo. Conversar com algum piloto, você vai começar a ouvir uma história de amor. E é mais ou menos por aí mesmo. A gente realmente leva muito pro coração a nossa profissão, né? E é muito bacana poder falar sobre isso, especialmente com uma pessoa tão capacitada como o Wagner, né? Então é isso aí, galera. Nos acompanhe. Até daqui a pouco. Esse é o Wagner, que falei pra vocês no vídeo. Wagner, prazer ter te conhecido. Igualmente, cara. Né? Foi um trem doido, onde você embarcou, você chegou no Brasil, chegou por Boa Vista, né? Foi por Boa Vista, exato. E só dentro do Brasil você ontem acho que você percorreu, pelas minhas contas, umas quase 1.500 milhas, ou deu mais. Cara, olha, de Barbados até Boa Vista, são mais ou menos ali, dá quase 700 milhas, Barbados e Boa Vista. Barbados e Boa Vista. E Boa Vista até Goiânia eu tinha olhado, deu 1.350. Exatamente, então você dá 2.000 milhas. Eu nasci em Brasília. Ah, Brasília. Nasci em Brasília e morei em Anápolis praticamente a vida toda. Nossa. Mas assim, meu pai era piloto também. Ah, é? Era, então você já tem nascido e criado aí dentro da aviação. Já foi diferente, eu já comecei na aviação já com 20 e poucos anos, então eu conheci por acaso. Olha só, eu nunca sonhava em ser aviador, nada. Entendi mesmo? Olha nada. só. E aí eu fui no aeroclube, um amigo meu tinha um outro amigo em comum, e a gente começou a conversar. E aí eu fui descobrir como é que fazia para ser piloto, que não era aquela coisa tão... Eu achava que o cara sempre tinha que ser um extraordinário, um super-humano. Em 2008, né, eu faço esses voos de translados. E na época, a empresa que eu trabalhava decidiu comprar um avião em Phoenix, no Arizona. E aí eu tive que ir lá para acompanhar, pré-compra, essas coisas, foi um Baron. E enfim, desde então, cara, e aí eu fiz o primeiro voo de translado com um piloto norte-americano. E é mais ou menos você falou a questão da aviação. Eu sempre fui muito assim, tive muito interesse em voos internacionais, eu achei isso muito legal. E aí, enfim, o cara me procurou e nós fizemos esse voo. Eu, mais ou menos igual você, chegou na aviação e falou: peraí, esse negócio aí não é tão difícil não, dá pra fazer. E desde então, ou seja, fiz esse primeiro ferry flight,
dos Estados Unidos para cá. Que aeronave que era? Era um Baron, um B-58. Isso. Aí depois disso foi interessante, porque não era coisa tão comum na época, vamos dizer, não tinha tantas pessoas fazendo, e o pessoal começou a me procurar, pô, Júnior, você já fez um voo de translado para os Estados Unidos, você tem como dar uma força pra gente? Vou embora. E desde então, cara, não parei mais. Logo em seguida eu fiz um outro Baron, depois eu fiz um Seneca 5, se eu não me engano, sabe? E como é que foi acontecendo? Eu continuei trabalhando nessa empresa por muitos anos, eu trabalhei acho que uns 12, 13 anos nessa empresa, mas todo ano, mesmo eu trabalhando na empresa, como a demanda não era tão grande de voos, eu fazia ali em torno ali de 6, 7, às vezes 8 translados por ano, porque o pessoal sempre procurava, Júnior, então quando eu vou lugar, tem como buscar? Tava livre, eu tava livre lá fazendo, exatamente. Então vamos dizer, eu tive os Fairflies como era bico na época, vamos dizer. De 4 anos pra cá, eu tô único e exclusivamente por conta de translado. Por quê? O que era o extra passou a ser o principal, sabe? Porque assim, eu trabalhei desde então trabalhando e voando muitos tipos de avião. O último emprego que eu trabalhava, antes de ficar por conta dos voos de translados, eu trabalhava voando um CJ2 Plus. Você comentou onde você voou o CJ. Isso. Aí, ou seja, eu já não estava muito satisfeito com aquilo e tal. Eu falei, peraí, eu vou dar uma mudança na vida aqui um pouquinho, vou mudar isso aqui. Mudei e estou satisfeito, vamos dizer, sabe? Porque conheci pessoas muito boas e uma coisa muito bacana que tem acontecido é igual, por exemplo, se não fosse os voos de translado, eu não teria te conhecido. Aí, ó. E, cara, isso tem aumentado meu network, assim, absurdamente, sabe? Sim. Conheço, porque entrega avião no Brasil inteiro. Né? Então a gente tem conhecido muitos brokers, muitos pilotos, muitas oficinas e, cara, isso tem sido... O melhor disso é isso, falar a verdade pra você. É dentro de uma realidade internacional, assim, que você escolheu, né? Tipo, exato. Conviver com esse tipo de ambiente é diferente, né? Exato. A gente que voa aqui no Brasil é uma coisa, mas o voo internacional... E você com o CJ... Na tua profissão antes você não fazia voo internacional, só... Cara, eu fazia assim, esse pessoal que eu trabalhei com o CJ, antes de ter o CJ, eles tinham um Citation XLS. E aí assim, era todo mês eu tava ou nos Estados Unidos ou na Argentina. Eles já faziam então fazia muito voo pra fora, sabe? Tá certo. Era bem comum. Você já tava bem desenrolado com essa... sim, essa questão do voo internacional também. Exato, porque além dos translados, que mesmo eu trabalhando fixo, eu fazia os translados, então isso me manteve, vamos dizer, muito atualizado. Sim. Né? E uma questão assim, um principal motivo de eu fazer muito translado hoje é essa questão, porque as seguradoras hoje estão muito exigentes. Não basta às vezes você ter experiência no equipamento, mas eles vão te pedir uma experiência que você tem no translado, ou seja, na rota a ser voada. Né? Isso era uma pergunta que eu ia te fazer, mais pra frente também. Ok. Então assim, por eu ter essa experiência de voar sempre vários tipos de aviões, isso hoje me potencializou muito, decidi, vamos dizer, ficar por conta dos voos de translados. Né? E essa coisa de, eu vejo que você faz, ontem você falou que eu nem sabia que você faz translado de agrícola também, né? Então Cirrus, você já trouxe M500 para nós. Sim. Aí você falou do agrícola, jato, eu sei que você traz, Air. E para manter essas carteiras, para deixar tudo válido, assim, porque a gente sabe que algumas aeronaves precisam... Você precisa ter a certificação da aeronave, né? Para você estar operando, né? E como é que funciona? Você tem que estar cada vez... Isso aí é uma coisa que muda um pouco, porque uma vez você estando empregado, a questão de atualização das carteiras é por conta do empregador. Né? Então, ou seja, a lei era bem clara com relação a isso. Sim. Mas no meu caso, eu estou trabalhando por conta própria, então eu tenho que me virar para manter minhas carteiras em dias. Eu não tenho o que fazer. Então venceu, você tem que... Eu tenho que me virar, entendeu? Então isso demanda um custo alto pra caramba. Eu tenho um mês que eu tive na Inglaterra agora revalidando a carteira do Citation Excel, do XLS. Né? Então, assim, uma revalidação que você vai lá com um treinamento de uma semana, a brincadeira ficou em $17 mil. Nossa. Sabe? Então, assim, é um custo alto para você manter. Eu, particularmente, a única carteira tipo que eu tô atualizado no momento seria o Citation Excel por uma certa demanda que tá tendo. Mas, assim, porque aí no caso dos King, alguma coisa, nos Estados Unidos mesmo a gente faz com um custo um pouco mais baixo, sabe? Fica melhor. Agora, e aviões classe como um todo, cara, a gente se mantém atualizado pelos voos que a gente faz diariamente. Né? O FAA, ele tem duas maneiras de você atualizar sua carteira, que é o FAR 6156, que é onde você tem que fazer aquele Biennial Fly Review. Isso uma vez você tendo a sua carteira já emitida, né? Um FAA, vamos dizer. E o FAR 6157, que é justamente sobre a proficiência, ou seja, você tem que se manter atualizado com as suas horas de voos, eles falam assim, que seja monomotor, multimotor e também voo por instrumentos. Se você tem um mínimo exigido que você tem que estar atualizado e, enfim, é simplesmente se manter voando, vamos dizer. Você vai conseguir manter isso aí atualizado. Seria basicamente isso. Bacana. E o dia a dia, assim, como é que é, Wagner? Loucura total, às vezes chega... Imagina, você foi para os Estados Unidos no domingo, hoje é quarta-feira. Então você falou que foi no domingo. Isso. Chegou em Miami domingo. Eu cheguei na segunda-feira às 6h30 da manhã. Você saiu daqui no domingo e chegou lá? Isso, às 6h30 da manhã e, enfim, às 10 já estava vindo embora. Já trocou de passageiro para comandante? E vamos embora. E dale. É isso aí. Essa é a pegada, né? Como se diz. Aí hoje já é demanda. Às vezes tem
uma semana atrás da outra com voo? Aí agora, ou seja, hoje a gente já vai em Vitória fazer a parte com a Receita Federal do avião, e dependendo de como desenrolar em Vitória, às vezes ainda hoje a gente já consegue entregar o avião para o cliente. Né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, mas no mais tardar amanhã o avião já vai estar na mão do cliente, sem problema nenhum. Maravilha. Essa é a programação. Geralmente a gente costuma dizer que não é nem tanto assim, tantas horas de voo, é a missão, né? Então, ou seja, qual que é a missão dessa semana? A missão é pegar o avião nos Estados Unidos e entregar para o cliente no Brasil. Eu até falo também que geralmente o que acontece? Não interessa onde pega nos Estados Unidos o avião, ou seja, onde a gente inicia o translado nos Estados Unidos, e não interessa onde vai deixar no Brasil. Sim. A missão é pegar lá e deixar aqui. Basicamente missão dada, missão cumprida. É mais ou menos isso mesmo. Cara, eu falei pra você ontem também, a gente sabe, quando a gente faz a venda de uma aeronave no Brasil, a gente sabe as dores do cliente e as ansiedades, né? É muito Você normal. sabe que o cliente quer ter a máquina ali, quer fazer o negócio acontecer. E, cara, a gente poder contar com você, com a Trade também, que faz um trabalho fenomenal. Legal. A nossa equipe lá nos Estados Unidos, o Alex, nosso broker. E, pô, saber que a gente tem essa retaguarda aí pra poder contar com toda essa equipe. Eu sempre falo pros clientes que a gente não consegue fazer. A importação é um negócio tão complexo, do ponto de vista mais amplo, mais macro, assim, tanta coisa que você tem que fazer e tem que saber, que não existe você em uma equipe só, uma pessoa só, você conseguir dominar isso. É até melhor você fazer a gestão dessa equipe toda e que todo mundo trabalhe, todo mundo esteja sincronizado e atuando de uma forma positiva, né? Exato. Para que faça realmente o negócio acontecer. Se não for parcerias, é quase que humanamente impossível. Não tem como. Jeito, Não tem como. A gente não teria como ter um quadro assim tão amplo de comércio exterior, jurídico, contábil, equipe técnica, né, que entende de avião, equipe técnica para fazer translado, né, para operar as aeronaves. Então a gente conta com esses parceiros e vocês têm sido, assim, até falando agora para você e em relação ao Pedro também, e tem sido fantásticos, assim, que a gente sabe que a gente pode contar sem se preocupar, né? Bacana, não, bacana. A gente tem essa preocupação porque a gente também entende o outro lado. Se não entender, se não tiver essa sensibilidade, é impossível se você fazer um trabalho bacana, né? Porque assim, cara, eu costumo dizer que esse trabalho de importação de aeronaves é um negócio que tem tudo para dar errado, mas no final dá certo. Porque, cara, você olha pela parte jurídica mesmo, como você falou, é tanto papel. Nossa. E assim, a gente como piloto, se a gente deixa um detalhe para trás, o avião chega aqui no Brasil, que eu já vi casos de acontecer dessa maneira, o avião chegar no Brasil e por causa de um carimbo, por conta de um documento que não foi emitido por um órgão norte-americano, vamos assim dizer, você tem que voltar com o avião, entendeu? Então, assim, é uma loucura total o negócio, mas no final dá certo. Mas por conta disso que você falou, são várias parcerias, cada um cuidando da sua área, né? E aí o negócio vai fluindo. E lá na chegada, além da inspeção então da aeronave, você faz um pente fino também. Isso, a questão da documentação, é importante falar, ela já é vista também antes, na própria pré-compra da aeronave, né? Exatamente. O avião não sai, por exemplo, o pessoal às vezes me pergunta, pô, Júnior, você chega lá, você pega um avião que você nunca viu na sua vida e vem trazer um avião dos Estados Unidos, um avião da Europa. Isso, assim, entre aspas, é fácil, mas é complicado ao mesmo tempo, porque eu sei que o avião passou por uma inspeção de pré-compra. Nessa inspeção a gente já sabe, já tem noção como está o avião. E um outro detalhe, o inspetor do FAA, ele não vai assinar uma aeronave que ele tem a menor dúvida da questão de aeronavegabilidade. E isso não exime a minha responsabilidade de ter que olhar o avião, de fazer os checks que tem que ser feito. Mas eu sei que o avião foi fiscalizado por uma oficina e por um inspetor FAA. Isso me dá mais, assim, me dá mais tranquilidade, vamos dizer. Por mais que eu não conheça o avião pessoalmente, eu sei que o avião passou por algumas inspeções recentes, né? E é óbvio que na maioria das vezes que a gente faz os checks, a gente comprova que realmente o avião tá bom. Já houveram casos, sim, de você chegar e olhar o avião, e o avião simplesmente não tem condições de uso. Você tem que falar, olha gente, infelizmente não tem como iniciar o voo de translado por conta disso ou daquilo, vamos dizer, ou que seja uma questão documental ou que seja uma questão técnica, né? E aí então a gente passa as informações pro vendedor, pro proprietário da aeronave, faz as correções e assim a gente continua. Né? Isso é normal também de acontecer. Não quer dizer que, toda vez que chega, tá tudo pronto, tá tudo ok. Não. Eu mesmo na empresa que eu trabalho, com o Pedro e a Fair for Less, a gente costuma fazer um time. No caso desses SEALs especificamente, o Pedro foi um pouquinho antes de mim e já cuidou da questão documental do avião, sabe? Certo. Então foi por isso que a gente conseguiu agilizar um pouquinho mais também o translado desse avião propriamente dito, né? Bacana, cara. Pô, muito legal poder passar um pouquinho dessa experiência e os passos mais ou menos, né? Exato. E chegando lá agora, embarcar para Vitória. Vamos embora. Chegar lá, fazer a receita. A receita pode normalmente ou libera no dia seguinte ou libera no mesmo dia. Como ele tá saindo cedo e me fez acordar muito cedo hoje. É o normal, gente, isso é o dia a dia. Eu agradeço por isso, né? Porque
porque é bom também a gente poder, só de poder estar acompanhando já é bacana. Legal. Né? Então você chega lá, desenrola em Vitória, vai lá em Vitória, a parte lá é onde a trade entra fazendo um serviço muito legal também, porque a gente trabalha com slot, ou seja, tem horário marcado para chegar em Vitória, porque a trade já organizou toda essa questão. E assim, eles têm feito um trabalho espetacular, porque eles conseguem, na maioria das vezes, desembaraçar o avião no mesmo dia, porque toda a documentação já está pronta. Eu simplesmente levo o avião, que é a mercadoria, vamos assim dizer, para que o pessoal da Receita Federal possa conferir a mercadoria. Mas a parte documental, a trade ela já vem fazendo isso há algum tempo. Bem antes, né? Então, por isso que consegue ter essa agilidade. Né? É a mesma coisa que a VTI, que é a última etapa da aeronave, né? Que a oficina, basicamente, ela vai pegar as informações que foram passadas para ela, agrupar e informar a ANAC, vem um inspetor da ANAC para certificar que realmente está tudo de acordo com o que manda a ANAC, né? Vamos dizer que é a pintura do prefixo, né, do avião, que esse os placares e por aí vai indo. São detalhes, vamos dizer, nada demais. Mas então é isso aí, saindo de Vitória, chega na oficina, que não vai ser feita nenhuma manutenção, né? A gente fala em oficina, mas o pessoal pensa em manutenção. Não, lá simplesmente vai ser vistoriado, pegado part numbers das peças principais do avião, né? O trabalho maior não é nem tanto mecânico, é mais do controle técnico, né? Porque você tem que abrir as cadenetas brasileiras, cadenetas de hélice, motor, célula, né? Fazer um mapa de componente no perfil que a ANAC exige. Então é mais um papel do controle técnico do que do mecânico propriamente dito. Positivo. Né? Maravilha, cara. Isso aí, se Deus quiser, então hoje, final do dia, ou mais tardar amanhã, pousando no Costa Esmeralda. É isso aí. Cara, tu te lembra alguma curiosidade, alguma coisa assim doida dos ferries? Vou falar que nem ele, ferry. Dos ferries. Tipo, sei lá, coisa... Rapaz, a gente pega tanta coisa louca assim, mas uma coisa que aconteceu esse ano foi bem interessante. Eu fui buscar um avião em Londres e eu cheguei na Islândia e tinha um vulcão em erupção lá. E o pessoal deixou a gente sobrevoar. Foi um negócio assim espetacular. Cara, não é uma coisa muito comum de se ver, não, pra falar a verdade. Conseguiu chegar perto? Bem perto do vulcão. Nossa, o vulcão já estava em erupção há mais de 20 dias, então ele não estava. A fumaça vulcânica era um problema, né? Sério, mas assim, ela já não estava assim, ele estava em atividade, mas não tinha tanta fumaça. Mas um negócio assim espetacular, fora de sério. Eu nunca tinha visto nada assim, né? Dá pra ver o vermelhão? Tudo. Tem um vídeo, vou até postar no Instagram depois do vídeo. Depois vamos fazer uma edição. O interessante dessas viagens são justamente isso, paisagens. A última pergunta que eu queria te fazer, a gente até teve uma situação com esses Cirrus, nós ficamos muito apreensivos por causa da passagem do Milton, né? Certo. E a aeronave inclusive estava na Flórida. E foi bem, assim, tomamos todas as medidas, a aeronave tinha seguro, contratamos um hangar, serviço de garagem, também, que era categoria 5, pelo que o Alex falou, né? Isso. Então, tomamos todas as medidas para proteger o cliente, porque naquele momento a aeronave já tinha sido feito closing, já tinha sido paga, a aeronave, teoricamente, ela já era de propriedade do brasileiro, né? Que é nosso cliente. Então, essas medidas aí são importantes. E não foi a primeira vez, cara. Outras vezes também eu lembro que teve algum traslado dentro dos Estados Unidos mesmo, de um estado para o outro, e passando tornado, passando furacão e o tendel todo, né? Acho que acontece muito nessa... Pra gente aqui no Brasil, como a gente não tem esse tipo de situação de meteorológica, vamos assim dizer, pra gente é assustador e tal, aquela coisa, mas o americano ele tá muito bem preparado pra isso, sabe? Eles têm sim hangares lá que são preparados para furacões categoria 5. Nossa, então assim, a estrutura dos caras lá é um negócio assim espetacular, é impressionante o nível de profissionalismo dos caras. Então a gente fica preocupado, lógico que fica, não é brincadeira essa tormenta não, é um negócio de louco, mas eles estão preparados pra muita coisa assim, quando se diz com isso. Outra coisa, avião é um negócio muito caro, né? Então não é, vamos dizer, o pessoal vê um carro de 100, 150 mil dólares, a gente fala, pô, realmente é muito dinheiro, é muita grana, mas nós estamos falando em avião, 1,5 milhão, 2, 10 milhões de dólares, então um avião só, né? Então realmente o pessoal, eles têm estrutura para poder suportar esse tipo de nós estamos também quase chegando, né? Quase chegando, né? Bacana. Wagnão, beleza, cara. Obrigado, tá? Parabéns pelo teu profissionalismo. Obrigado. Eu e da tua equipe. Joia. E a gente conta contigo pros próximos. Tamo aí que vem o próximo logo, ligeiro. Já logo, né? É isso aí, é um prazer. Então, tá. É o que a gente fala, quando você faz o que você gosta, cara, você não trabalha. Não trabalha. Então é isso, estamos aqui só divertindo. Vamos aí. Então tá, valeu pessoal. Quem tá assistindo aí, obrigado
por ser nosso telespectador. Bacana, legal, é isso aí. Valeu, tudo Até bom. mais, gente, tchau.